Bem, gente, nós estamos na antevéspera do julgamento da ação do PDT contra Jair Bolsonaro para torná-lo inelegível por 8 anos. Né? Essa ação é por uso de abuso de poder por Jair Bolsonaro, o uso também indevido dos meios de comunicação social, já que ele usou a empresa brasileira de comunicações, e tudo isso dentro do Palácio Alvorada, onde ele reuniu dezenas de diplomatas para falar mal do processo eleitoral nosso com fake news. Ele distribuiu naquele dia, disseminou fake news sobre o nosso processo eleitoral, cometendo crime contra o nosso processo eleitoral. Então, naquele momento, o PDT do Ciro Gomes, que concorria às eleições, entraram na justiça, o PDT entrou na justiça para punir o Jair Bolsonaro, né? Se ele tivesse sido punido a tempo, talvez as eleições tivessem sido decididas entre o Ciro Gomes e o presidente Lula. Mas veja bem, gente, isso é uma situação muito complexa, que a gente sabe muito bem como que funciona, como funcionou o governo Jair Bolsonaro com fake news, com agressões, né, com desmando e tudo mais. Mas em relação a esse caso específico, onde ele pode ficar inelegível, devemos lembrar que mais ações virão. Virão ainda outras ações que podem, inclusive, levar à prisão. Né? Mas nesse caso especial, que será julgado dia 22, é sobre a reunião com embaixadores, usando a estrutura federal, mostrando fraude sem nenhuma comprovação, nunca provou nada, né? Vídeos falsos, né? Inclusive a própria PF já havia descartado qualquer tipo de fraude em 2018, a Polícia Federal descartou qualquer tipo de fraude, não houve fraude, mas ainda assim ele falava, né? Falava com a empresa que fazia a manutenção das máquinas, era quem dava o veredito das eleições, e não tinha nada a ver, a empresa só fazia a manutenção das máquinas, né? E então ele vinha com essas fake news para convencer esses diplomatas de que se ele perdesse as eleições era porque as eleições tinham sido fraudadas. Né? E tudo isso levou, inclusive, né, ao ataque do 8 de janeiro. Porque tudo isso incentivou as pessoas, que as pessoas se reunissem, se aglomerassem, quando chegou o final da eleição e que deu o presidente Lula como vencedor das eleições. E também vai responder por isso, por essa tentativa de golpe no dia 8/1, além dessa minuta do golpe encontrado com o Anderson Torres. Então, é uma situação bastante complicada. Né? A defesa está alegando que essa reunião com o diplomata não tinha nenhum caráter eleitoral, que nenhum daqueles diplomatas votavam. Olha só que absurdo. Né? Como se ele não tivesse publicado isso através, inclusive, da rede oficial, que é a Empresa Brasileira de Comunicações. Então, uma parte da alegação diz isso, né? Asseguram eles, que os advogados do Jair, nada mais, nada menos que um convite ao diálogo público continuado para aprimoramento permanente e progressivo do sistema eleitoral das instituições republicanas. Então, quer dizer, a defesa deles dizem que não houve nenhum tipo de crime, que isso era só um debate para aprimorar as questões republicanas relativas às eleições. Claro, isso faz parte do jogo da defesa, a defesa não tem muito onde se apegar, no caso do Jair Bolsonaro. Se isso fosse uma frase do Jair, eu diria que seria cara de pau. Mas isso vindo dos advogados, a gente entende, né, que o advogado tem que tentar se apegar em alguma coisa para fazer a defesa do indefensável. Né? Então, será julgado por 7 ministros. Eu vou falar aqui quem são esses 7 ministros. Né? Por exemplo, nós temos 2 vagas, que desses 7 ministros, 2 vagas são da advocacia, que vem da advocacia. Né? Floriano Azevedo Marques e André Ramos foram indicados por Lula agora em maio de 2023. É a prerrogativa do presidente indicar, e Lula indicou esses 2 nomes, Floriano Azevedo Marques e André Ramos. Esses 2 nomes são bastante ligados a Alexandre de Moraes. Aí o STJ tem mais 2 vagas, que é o Benedito Gonçalves, que é o corregedor do geral eleitoral, e também o relator desse processo. Né?
e o Raul Araújo. Raul Araújo é considerado conservador, sempre votou em prol do Jair Bolsonaro, mas pode ser que dessa vez ele não acompanhe, né? Pode ser, aliás, que dessa vez ele acompanhe o voto do relator. Existe essa expectativa. Mas, de qualquer forma, ele é um homem, eu diria quase que fiel a Jair Bolsonaro. E o STF tem 3 vagas. Dessas 3 vagas, uma é Alexandre de Moraes, que é desnecessário dizer que ele é um combatente contra a visão política do Jair Bolsonaro. Não estou falando contra o Jair Bolsonaro, não. Estou falando contra essa visão política do Jair Bolsonaro, que é uma visão autoritária, que é uma visão de ditador, né? Que sempre quis a ditadura nesse país. E essa ditadura, inclusive, na minha opinião, ela foi salva pelas atitudes do Alexandre de Moraes. A Carmen Lúcia, que também costuma acompanhar Alexandre de Moraes nas votações e vice-versa, pode ser também que é quase certo que ela também vote pela cassação, pela inelegibilidade do Jair Bolsonaro. E o Cássio Nunes, que foi uma indicação do Bolsonaro, que é uma daquelas pessoas, né, evangélicas que estão lá no poder, né, que são, enfim, pode ser também que esse voto do Cássio Nunes e do Raul Araújo pode ser que seja em prol do Jair Bolsonaro, mas não é bem certo isso não, né? E também o Cássio Nunes é a pessoa que pode pedir vistas no processo e adiar o processo por mais 60 dias. Ele não tem como excluir o processo, só será adiado por 60 dias, né? E o Cássio Nunes, já disse no UOL que não fará isso, né? Quer dizer, não foi exatamente isso que ele falou, não, isso é boato, tal, né? Ele não disse que não fará, mas ele pode fazer sim, pode ser que ele faça sim. Mas, enfim, não deve passar de 60 dias o pedido de vista do Cássio Nunes. Então, eu quero crer que tudo se resolva agora, no dia 22. No dia 22, a partir do dia 22, Jair Bolsonaro se torna inelegível. Essa é a expectativa, no máximo um 5-2, que seria 2 votos, né, do Raul Araújo e do Cássio Nunes em prol do Bolsonaro. Acredita-se que os outros votos, os outros 5 votos do Benedito Gonçalves, que é o relator, Floriano Azevedo, André Ramos, Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia, seja sim pela cassação do Jair Bolsonaro durante esses 8 anos, né, pela inelegibilidade, melhor dizendo, do Jair Bolsonaro por esses 8 anos. Vamos aguardar. A cada dia que passa chegam informações novas ainda sobre esse assunto. Caso aconteça mais um, caso chegue mais uma informação, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Por enquanto eu fico por aqui, mas antes de encerrar, eu quero pedir a vocês aquilo que eu sempre peço no começo e que hoje eu esqueci. Que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, né, que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho, e que vocês comentem também. Tudo isso é muito importante para o YouTube perceber a relevância do canal. Eu fico por aqui por enquanto. Um grande abraço a todos.